Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos retornando aqui conversando sobre essa parte da medicina muito interessante, muito cheia de detalhes, que é a oftalmologia, e procurando conversar de forma bastante pedagógica, de forma bastante didática com o nosso caríssimo Dr. Aíldo Ferraz, que tem um serviço muito considerado aqui em nossa capital. Eu estou dizendo isso de ciência própria, não é por ouvir dizer não. Então é com ele que nós vamos evoluir aqui nessa conversa. Meu caro Aíldo, você tem proficiência em retina e catarata. Perfeitamente. Vamos conversar um pouco a respeito disso, antes de só fazer aqui só uma introduçãozinha rápida, porque eu me empolgo, essa aqui é a expressão. Eu entrevistei há uns 2 anos atrás um colega seu de São Paulo, Akira Omi. Ele é proficiente em glaucoma, que diz com o nervo óptico. E ele me disse, eu fiquei assim, ele disse que existem colírios. Colírio, eu sei que é um mecanismo de troca de colírio. Esse colírio aqui, suspende ele. Eu sei que é um jogo e são múltiplos colírios, né? Mas ele disse que é colírio que você usa na visão e dá taquicardia. Perfeitamente. É isso mesmo. Não é? São os beta-bloqueadores, né? Também a retina usa também esses colírios? Não, hoje a gente tem uma promessa, isso ainda é coisa que vai sair para o futuro, de um colírio que vai ser usado para tratar a retina, mas ainda é uma promessa. Porque a gente está precisando vencer essa barreira, né? Porque os colírios que nós usamos hoje, eles tratam a conjuntivite, tratam o glaucoma, tem uma absorção nessa parte anterior do olho. Mas para ele chegar até aqui atrás, até o fundo do olho, aí estamos ainda na promessa dessa medicação. Então, hoje, normalmente, quando a gente precisa de um tratamento para a retina, para o fundo do olho, aí é onde nós usamos as injeções intraoculares, intravítreas, né, como queira, né? Entendeu? Perfeito. Então, vamos lá, retina e catarata. Perfeitamente. Deixa eu falar um pouquinho sobre elas. Por favor, fica à vontade. A gente vamos começar pela catarata. As causas de cegueira reversíveis, né? A que mais comum são os erros refracionais, né? Erros de óculos, certo? Você corrige passando o óculos para o paciente. A segunda causa mais comum é a catarata. E o que é a catarata? Nós temos uma lente dentro do olho e nós chamamos de cristalino. Essa lente aqui. Então, quando essa lente perde a transparência, vai perdendo a transparência, aí a gente chama ela de catarata. Então, tratamento para catarata. Ela fica por trás? Por trás da íris. Nós já falamos um pouco sobre a córnea. Depois da córnea, tem a íris, que é a que dá a coloração do olho. O camarada diz, tem um olho azul, tem um olho mel, tem um olho castanho, né, verde. Quem dá essa coloração é a íris, essa membranazinha aqui, certo? Atrás da íris é exatamente o cristalino, a lente do olho. Tratamento para catarata, só tem um, cirúrgico. Começa em torno dos 50 anos. Quais são os tipos? A mais comum, né? Começa após 50 anos, que é a catarata senil, né? Mas quais os tipos? Tem a congênita, né? O bebê já nasce com catarata por alguma inflamação intrauterina, alguma infecção. Tem a catarata secundária. Secundária a quê? Secundária é um trauma. Secundária é uma cirurgia, outro tipo de cirurgia, por exemplo, uma cirurgia vitreoretiniana. Pode dar uma catarata. Uma pancada, um trauma, pode dar uma uveíte, uma inflamação, pode dar uma catarata. Então, catarata é secundária. Secundária é alguma coisa. E a mais comum é a catarata senil, né? Que é a partir dos 50 anos. Todo mundo vai ter catarata? Hoje, como a população está vivendo muito, como a população está vivendo muito, vai alcançar praticamente 100%. A não ser que eu faleça mais cedo, né? Quer dizer que essa catarata é em razão da idade do indivíduo, independente. A senil, sim. A senil é. A senil, né? Perfeitamente. Então, hoje em dia, a grande inovação da cirurgia de catarata é você poder fazer a cirurgia e resolver 2 problemas numa cirurgia só.
de uma vez só. Quais são? Resolver a própria catarata e o uso dos óculos. Os óculos, né? Hoje nós temos as chamadas lentes premium. São lentes que você consegue corrigir, lentes tóricas, corrigem o astigmatismo. Lentes bifocais, elas restabelecem a visão do paciente para longe e para perto. Lentes de foco estendido, dão visão de longe e intermediário. E as trifocais, dão visão de restabelece a visão do paciente, tanto de longe, intermediário e perto. Então, hoje, o grande avanço que nós temos na cirurgia de catarata é isso aí. E os pacientes ficam realmente... É uma cirurgia que tem que ser bastante planejada, saber quais são as características do uso... Fazer um pré-operatório bem feito. Pré-operatório bem feito, bem programado com o paciente, conversar com ele, o que é que ele deseja, o que é que ele faz com a visão dele, né? Se ele é um motorista que usa muita visão de longe, não se ele é um cara que fica o dia todo no computador. Então, conversar isso tudo bem programado, é uma cirurgia que os pacientes ficam muito satisfeitos e sem uso tem óculos, né? Aí me satisfaz a sua curiosidade. Essa cirurgia o cristalino, essa cirurgia de abordagem do cristalino, essa cirurgia pode ser feita quantas vezes? Não, cirurgia de catarata normalmente a gente só faz uma vez. Sim, mas o indivíduo colocou um cristalino uma lente, depois né? disse, eu quero melhorar. Quero trocar. Normalmente a gente não mexe. Não mexe, evita. Por quê? As estruturas são muito delicadas, né? A gente tira a catarata e vai implantar essa lente numa membranazinha que fica aqui, que a gente chama de saco capsular. E depois de 30, 60 dias, essa lente ela fibrosa, ela cicatriza, ela se agarra no saco capsular. Então, para você retirar isso aqui, você corre o risco de rasgar o saco capsular e ficar sem suporte para você implantar outra lente que você quer trocar. Então, normalmente eu oriento meus pacientes, digo, olha, escolha bem a lente, para depois daqui um ano, então eu queria ter feito com a outra, então não é possível. Aí, mas você nunca troca? Troca. Pode acontecer o seguinte, há uns anos, um fabricante de lente nacional teve um lote de lentes grande, distribuído pelo Brasil inteiro, que houve uma pacificação dessa lente intraocular. Então, isso aconteceu no Brasil inteiro. Então, você implantava, cirurgia tudo bem, lente implantada, 2 anos depois, 3 anos depois, a lente opacificava, que não é para acontecer isso. Resultado, aí você é obrigado a retirar essa lente, porque opacificou, o paciente não está enxergando mais. Você tem que entrar e retirar essa lente e colocar outra. Mas só numa situação extrema. Mas isso é feito com sucesso? Na maioria das vezes, sim. Mas é uma coisa... E qual é o sucesso que pode dar aí? Pois é, pode, como eu disse, romper essa cápsula. Saco capsular. O saco capsular. E aí você fica sem ter onde colocar essa lente e tem que ir para uma cirurgia de amarração, que a gente chama de fixação escleral, que é uma cirurgia mais agressiva, tem que furar e amarrar a lente nas paredes da esclera. Então, a gente evita, né? Isso. E a cirurgia de catarata, ela normalmente é feita com... Hoje não, já há algum tempo, é feita com anestesia tópica. O paciente não leva mais furada, bloqueio, nada disso. Anestesia tópica. Não se usa mais sutura, né? Que a incisão é muito pequena, de 2 milímetros, para você implantar essa lente, né? E normalmente também não usamos mais curativo, depois o paciente já sai usando colírios e tudo, né? Então, bem programada, claro, obviamente, se você perguntar, tem risco? Toda cirurgia tem risco, não existe cirurgia sem risco. Mas ela bem programada é uma cirurgia que os pacientes ficam muito satisfeitos, né? E esse método chamado, se eu disser alguma besteira, eu não sou médico. Esse método, ou essa técnica chamada facoemulsificação, que aborda o cristalino, ainda é a abordagem de ponta? Padrão ouro é esse daí. Padrão ouro é a facoemulsificação. Exatamente é a cirurgia. Mas é antigo isso aí. Já tem um tempo, mas... Tem nada melhor ainda, não? Não, espetacular o modo. Você é ultrassom, né? Você entra nessa incisão que eu disse de 2 milímetros, 1,8, 2 milímetros, e vai emulsificar. Com ultrassom você destrói a catarata e, ao mesmo tempo, você também suga ela, absorve. Então, limpa tudo e tirou a ponteira do facoemulsificador e se implanta a lente e acabou a cirurgia. Ela entra dobradinha, né? Dobrada e desdobra dentro do olho. Ô meu cara aí, desculpe a pergunta, mas eu fico olhando assim,
Você, quando está operando um olho, você vê um olho do tamanho de uma bola de basquete, é? Tem que usar os microscópios, né, cirúrgicos que a gente Sim. usa, que é exatamente para dar esse aumento, né? Porque senão você não Sim, mas não é o tamanho de uma conseguiria. bola de basquete? Mais ou menos isso. É? Aumenta em torno de 6 a 10 vezes o tamanho que a gente está Aí então não tem como. É. Muito bem. Eu me lembro que é um conceito bem simplesinho de catarata. Bem simples. Um conceito que eu diria até para ensinar a criança ali no jardim infantil. Catarata nada mais é do que a opacificação do cristalino. Ainda está vogando isso? Perfeitamente, é isso aí. Não adianta inventar não, né? Não. Catarata é a Definição é opacificação do cristalino. Agora deixa-me falar sobre a retina. Vamos tentar. Deixa eu fazer mais Isso, mais uma pergunta. Certo. O cristalino, ele determina também a cegueira do indivíduo, né? É a segunda maior causa de cegueira reversível. Só que é Reversível. reversível, né? Se o paciente tiver só a catarata como baixa de visão, retirou, botou a lente, volta a enxergar 100%. Olha, que Se for só beleza. isso, é causa reversível. Que beleza. Vamos à retina? Vamos. A gente falou um pouco sobre as causas reversíveis de cegueira. E existem as irreversíveis, né? Também. Então, nós temos o glaucoma, é uma causa irreversível. Temos a DMRI, É uma causa irreversível. irreversível. Que é nevo, é nevo. Nervo óptico. O glaucoma ele destrói a pressão ocular, que vai alterar o campo visual do paciente e destruindo o nervo óptico. Destrói o nervo óptico e acaba o campo Vai visual. apertando o nervo, é? Ele destrói, na realidade nós temos aqui na cabeça do nervo óptico, nós temos uma escavaçãozinha, tá? Um buraquinho. Quando você examina o paciente e você vê essa escavação aumentada, é porque a pressão está comprimindo as fibras do nervo óptico contra a parede dele aqui, a parede escleral, e vai destruindo essas fibras. E fibras destruídas, irreversível, não tem como voltar a visão. Então o glaucoma tem que ser tratado o quanto antes. Diagnosticado e tratado. Mas tem que estabilizar. Sem tem dúvida. que estabilizar. Estabilizado, mantém a visão do E paciente. aí é colírio. Aí tem vários tratamentos, Tem né? vários, né? Colírio, cirurgia, pode chegar até cirurgia. Cirurgia, Cirurgia faz uma... Normalmente o padrão ouro da cirurgia de glaucoma chama trabeculectomia. Você faz simplesmente uma fístula aqui, porque não está tendo muita pressão dentro do olho, então esse líquido vai sair e essa fístula não vai deixar a pressão aumentar. Esse líquido vai, né, quando quer aumentar, ela é como se fosse um ladrão numa caixa d'água, que ele vai embora e não... Entendeu? maravilha. Isso é o glaucoma. Segunda, outra causa de cegueira irreversível, a gente chama de DMRI, degeneração macular relacionada à idade. É a primeira causa de cegueira irreversível no primeiro mundo, é a DMRI, né? Qual é a etiologia disso? Aí, DMRI a gente chama de degeneração macular relacionada à idade, é só o tempo mesmo. Pelo amor de Deus. É só o tempo. Como mais os pacientes após os 60 anos. Mas não tem nem como estabilizar a progressão Sim, perfeitamente. Aí tem algumas coisas que a gente Graças pode a fazer Deus. sim, algumas coisas que podem evitar isso aí, a prevenção disso aí. O que é? Isso há em modos grosseiros, há um desgaste da retina, né, das células retinianas. Então, o que é que você deve fazer desde sempre? Desde que o menino nasceu, quando ele puder, você já bota o óculos dele lá com proteção ultravioleta. Toda vez que sair no sol, proteção ultravioleta. Que a radiação ultravioleta incidindo aqui na retina também causa esse desgaste, né? Entendi. Que mais? Antioxidantes. O que é que a gente usa para antioxidantes para a retina? Hoje nós temos muitos compostos vitamínicos específicos para a retina, mas no dia a dia a gente deve comer muitos vegetais verdes. Tudo for vegetal verde. Pode caprichar que protege muito essa retina, né? Agora, obviamente, tem a causa genética, né? Já tem o pai teve, o avô teve, tudo. Então, muito cuidado com esse paciente. Sempre a genética, né? A genética sempre não tem como fugir dela, né? Então, falando do glaucoma, do DMRI, vamos falar agora da retinopatia diabética. Muito importante. Isso é uma agressão à retina secundária, né? Perfeitamente. Causada pelo diabetes, né? Então, diabetes, a gente tem 3 tipos de diabetes, né? Gestacional, diabetes juvenil e o diabetes
não insulina dependente, que a gente chama, né? Que é o mais comum, né? O gestacional já está dizendo, é durante a gestação da paciente. Normalmente, quando cessa a gestação, volta ao nível normais e tudo, não precisa ter acompanhamento, né? Mas, enfim, o insulina dependente, que é o infantil, juvenil, são pacientes muito Jovem crianças, ainda. adultos muito jovens, né? Que por algum problema autoimune, que se acredita ser um problema congênito e também com associação de infecções virais, há uma destruição das células do pâncreas. Aí o pâncreas zera mesmo, é? Acaba a função, vai direto para a insulina. O paciente vai logo jovem, né? Isso aí são casos mais raros. 90% dos diabetes é o diabetes não insulina dependente, né? Que vem nos pacientes acima de 50 anos de idade e normalmente tem um pouquinho da genética também, mas devido aos maus hábitos, né? Sedentarismo, excesso de doce, alimentação errada, essa coisa toda, né? Deve-se evitar o excesso de álcool também, né? O próprio cigarro também é horrível. Aí do álcool, ele é danado. Eu não sei o que é pior, se é o álcool ou é o fumo. Não, com certeza eu posso dizer que é o fumo, tá? É o fumo. Mas o álcool também, nesse sentido aí, também não é bom. Então, resultado, a retinopatia diabética, ela causa, com o passar do tempo, após 20 anos de diabetes, 75% dos diabéticos com 20 anos de diabetes terão algum nível de retinopatia diabética, após 20 anos de doença. São dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia que em torno de 8,9% da população brasileira tem diabetes, em torno de 16 milhões de pessoas. 50% desse aí não sabem que tem. 50% não sabem que tem. Diabetes é a maior causa de cegueira em idade laboral. É o diabetes. Aí eu não quero, evidentemente, pelo amor de Deus, não quero polemizar com o ilustre amigo. Você falou que no Brasil 16 milhões, né? Metade não sabe que tem. Não, mas eu também já vi. Posso aqui dizer, eu acho que na CBN, eu estava ouvindo uma entrevista, não sei se o indivíduo superfaturou, mas ele falou em torno de 34 milhões de brasileiros. Esse dado foi um dado que eu tirei, inclusive, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. De repente, né? Mas eu sei também que é uma patologia que não é difícil do indivíduo se envolver com ela, não. Não, sem dúvida. Precisa de cuidado, né? E vigilância, né? Mas aí agrediu a retina. Sim, pois é. Então, como é que ela agride a retina? Nós temos uma vasculopatia do diabetes. Certo. O endotélio vascular dos microvasos, eles vão perdendo umas células de endotélio que a gente chama de pericitos. Essas células, elas são exatamente responsáveis para que esses vasos não extravasem. Então, o que acontece? Manter eles sempre sem ser permeáveis, né? É incólumes, essa que é a expressão. Perfeitamente. Então, o resultado, começa a haver vazamento. Então, eu gosto de dar um exemplo muito simplório, mas para que seja palpável para o leigo. Os vasos da retina, né, aqui esses vasinhos aqui dentro, são como se fossem os antigos canos de metal que nós tínhamos nas paredes das nossas residências. Hoje eles são de plástico, mas eram de metal. Então, o que acontecia? Quando esse cano começava a dar um vazamento, dava uma mancha na parede, né? Perfeitamente. Então, essa mancha pode dar aqui um edema retiniano, pode exsudar, ter um leakage, um vazamento de gordura, que a gente chama de lipídio, né? Exsudatos gordurosos. E o próprio sangue também, na parede retiniana. Pois bem, vamos prosseguir. E, de repente, o cano foi piorando e daquela mancha na parede ele rompeu. E aí o vazamento caiu para dentro da casa. Então, o sangue caiu dentro da cavidade vítrea. Foi exatamente onde o senhor perguntou se era oco aqui, exatamente, né? Pronto, então é onde vem a hemorragia vítrea, que a gente chama. O sangue sai da parede do vaso retiniano e vem aqui para dentro. Então, isso tudo aí, a gente tem muito tratamento hoje, né? Há uns 10, 15 anos, nós
eu acompanhei essa época, nós tínhamos apenas o laser. O laser. Já foi um grande avanço, obviamente, né? Mas eu testemunhei muitos pacientes perderem a visão quando a gente só tinha o laser. Chegava uma hora que o laser ele não conseguia mais. Não resolvia mais, né? Não resolvia. Então, hoje a gente já conta com, né, a grande vedete hoje são os antiangiogênicos, né? São injeções dentro do olho, dentro da cavidade vítrea, para exatamente causar uma melhora nesses vasos, que eles não extravasem mais, que seja absorvida, essas hemorragias sejam absorvidas e os edemas. Fura o olho, desculpa a expressão, fura o olho. Infelizmente, é a famosa injeção no olho. O paciente não sente não, né? Não, normalmente não. É uma agulha muito fina e a gente realiza 100% das vezes esse procedimento com anestesia tópica, né? É uma coisa muito rápida. Então, eu já 3 vi, segundos. eu tenho uma pessoa conhecida minha que ele tem esse problema, sabe? E ele disse a mim, conversando, ele disse a mim que quando o médico aplicou a injeção que terminou, ele aqui parado, disse que ele teve vontade de dar um murro no médico. Eu digo, meu amigo, deve ter sido uma dor terrível. Esse rapaz é um negócio absurdo, mas não dói não, né? Normalmente não. Então foi brincadeira dele. Então, o que mais? Fora os antiangiogênicos, né? Nós temos implante de corticoide também. Tem um tabletezinho de corticoide que a gente injeta dentro do olho também, com injeção também, né? Outra opção. E chega até as cirurgias. Tem uma hemorragia, que o diabetes pode evoluir com descolamento tracional de retina. Então, isso tem que ir para cirurgia, vitrectomia, são cirurgias grandes e tudo. E, obviamente, é bom lembrar, deixar muito, muito claro aqui, eu falo isso todas as vezes quando eu examino um paciente diabético. O sucesso do tratamento, veja só, muito importante, é uma dica simples, mas é importantíssima. O sucesso do tratamento oftalmológico da retinopatia diabética depende do controle sistêmico da doença. Então, o paciente tem que controlar, tem que estar bem controlada a glicemia, colesterol, triglicerídeo e a pressão arterial. Emoção também mexe com isso aí? É porque a emoção vai mexer com isso aqui tudo também, né? Aí desequilibra tudo e realmente tem que estar equilibrado. E o indivíduo pode viver sem emoção, cara? Não, sem dúvida não. Mas aí, o que é que eu digo? Não pode largar o pé do cardiologista e do endocrinologista. Não, de jeito nenhum. Tem que estar controlado, porque senão, se você faz as injeções, faz todo o tratamento, laser, etc, etc, aí o paciente vem com a glicemia de 200, vem com colesterol lá em cima, hipertensão arterial, acaba todo o seu tratamento. Então, isso é uma dica simples e importante. Pois é, veja que coisa, né? Eu vou chamar de os mistérios da visão, né? E aí tem que ter um profissional altamente qualificado, essa que é a expressão, para que ele possa fazer uma abordagem de sucesso. Me chamou a atenção, meu caro Aídano, sobretudo essa questão do derrame intraocular, vou chamar assim. Hemorragia vítrea. Hemorragia vítrea, o sangue mesmo, né? Sangue mesmo. Oh, mas ali não tem um nó aquoso, não tem na cavidade? Tem, mas ela não assim, permite esse... interessantíssima pergunta. O gel vítreo, com o passar do tempo, ele vai se liquefazendo. Então, ele não tem aquela consistência, né? Aquele gel espesso, como o álcool em gel. Ele vai fazendo uma correlação, ele vai deixando de ser álcool em gel para ser álcool 70. Vai se liquefazendo. Entendeu? E daí isso aí permite que esse sangue também ocupe aqui essa cavidade. Essa liquefação do gel vítreo é um processo natural. O meu cara aí, então o indivíduo, veja se eu estiver dizendo, você pode acomodar o que eu vou dizer. Então é importantíssimo o indivíduo, após os 30 anos, ele ir ao oftalmologista 2 vezes por ano. Olha, hoje... Para fazer uma revisão geral. Há talvez uns 5 anos, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, essa data não sei precisar exatamente porque não é minha subespecialidade, mas em torno de 5 anos, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, indicou que os bebês, após o nascimento, fazem o teste do olhinho
e anualmente tem que ir ao oftalmologista. Porque um tempo atrás, só o bebê faria o teste do olhinho, se ele não teve problema nenhum, bebê saudável, só bastava ir na idade de adolescente, alguma coisa assim, né? Agora não, todo ano é a indicação de estar indo ao E oftalmologista. para o indivíduo adulto? Uma vez por ano. Caso esteja tudo bem, né? dependendo do que for encontrado, glaucoma, retinopatia diabética, o que for, aí tem que ser, vai depender do... E desse exame que faz no consultório, vamos chamar um exame geral, o que é observado nisso aí? Normalmente você tem que observar pressão ocular, nervo óptico, erros refracionais, tudo isso. Catarata, procura o oftalmologista, tem que olhar tudo. Naqueles aparelhos que está passando ali, ele já está observando isso aí tudinho. Maravilha, maravilha. Bem, nós estamos, lamentavelmente, chegando ao final da nossa conversa. A gente ainda teria, com certeza, aqui assunto ainda para a gente entrar. Só para fechar, deixa eu fechar o programa, como é que está nesse tempo de pandemia, como é que está o atendimento lá no seu serviço? E, pois bem, no início de abril, realmente o pânico era generalizado, né? Pânico generalizado. Foi onde a gente realmente teve que fechar, porque nem adiantava você estar aberto, né? O paciente estavam todos com medo, muito medo. E aqueles pacientes de urgência? Pois é, isso aí, alguns ainda procuravam a gente ainda conseguia resolver, só para esses de aí, porque realmente, como eu digo, você não pode fechar as portas totalmente, porque basta um cisco no olho para você ver um corpo estranho no olho para ver o que é uma especialidade de oftalmologia, né? Então, você realmente precisa ter essa porta aberta para emergência. Mas, de um modo geral, os 15 primeiros dias de abril realmente teve que fechar, mas agora, de lá para cá, a coisa vem já retornando ao normal. E, se Deus quiser, acredito que já está atendendo normal, operando normal. E, se Deus quiser, em dezembro, a coisa normaliza de vez com a vacina, né? Sim, mas com aqueles cuidados, né? Mesmo sempre, agora... Todos os cuidados sempre, né? Maravilha. Meu caro Aildo, eu só tenho que lhe agradecer e dizer que foi muito bom você ter vindo aqui ao nosso ambiente. Eu lhe agradeço em meu nome, em nome da equipe nossa, em nome da TV Macanal 25. Eu vou tomar a liberdade, como eu sempre digo, de mais adiante chamá-lo aqui para a gente tratar de um assunto da hora, um assunto do momento, a gente vai trazer. Mas aí quero deixar você ainda para uma última mensagem, em breve síntese, ou como dizia o saudoso desembargador Fernando Tourinho, em voo de pássaro. Por favor, uma última mensagem para os nossos telespectadores. Pois bem, o que eu posso deixar aqui de mensagem é que devemos sempre procurar o oftalmologista, né? O oftalmologista é o único profissional credenciado para examinar o olho da população. Isso é muito bom a gente frisar, né? E, pelo menos anualmente, esse cuidado, né? E queria agradecer a presença e a gente está sempre às ordens. Qualquer coisa estamos... Obrigado, Aildo. E eu encerro. O nosso diretor o nosso diretor, me dá só um minutinho para eu encerrar. Eu já disse isso aqui algumas vezes, mas eu gosto sempre de dizer, porque é uma coisa verdadeira, sabe? Eu, quando era garoto, na minha casa, um dia lá, eu andando por lá, em cima de uma mesa, essa mesa existe ainda hoje, essa mesa ainda pertence à família, aí tinha um papel assim, um papelão, e eu, lá nos meus 10 anos, 11 anos, peguei aquele papel e eu vi assim, oração ao médico. E eu li aquilo ali, mas o que mais ficou na minha memória foi o trecho final. O indivíduo narrava que tinha um padecimento, e aí chegou o médico, e lá vai, e o médico minorou aquele sofrimento, restaurou aquela alegria naquele ambiente familiar, e por aí foi. Mas no final ele diz, o autor lá, né, diz: e se este poema acaso te enternece, lembra-te do teu médico através da vida, lembra-te dele ao menos numa prece. E eu acho, olha, aquele médico que chega para perto de nós e tira o nosso sofrimento, restaura a nossa expectativa, nos dá esperança e nos faz ter felicidade novamente.
você só pode humildemente se lembrar dele numa oração. Agradecemos. Meu Deus, protegei o meu médico. Eu estou dizendo isso, não é demagogicamente, não. Importantíssimo. Porque na minha casa, eu digo isso sempre, na minha casa, meus pais não eram formados em nada, mas os médicos eram reverenciados. Meu pai sempre se referiu ao médico de forma muito respeitosa, não era diferente com minha mãe. Respeito. Isso é o que eu tenho pelos médicos. Agradecemos do fundo do coração. Meus caros telespectadores, sempre agradecendo esse convívio nosso semanal e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.